boa noite, sobretudo para aqueles e aquelas que eu ainda não tinha tido ainda a oportunidade de saudar essa noite. E quero começar dizendo da alegria assim, de estar aqui com vocês, porque é sempre uma alegria estar com as pessoas das comunidades, mas aqui especialmente essa cidade e essa casa, não é? Ela está muito afetivamente ligada à minha história e por isso mesmo para mim é bom demais estar aqui com vocês nessa noite para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão intrigante, tão pertinente, que é o tema da iniciação à vida cristã. A gente não vai esgotar esse tema nessa noite, por uma série de razões. Primeiro, porque não é mesmo a proposta, não é isso que a gente se propõe essa noite, e até porque mesmo que a gente se propusesse a isso, seria impossível. A gente quer apenas fazer uma provocação, porque certamente quando a gente fala de iniciação à vida cristã, o tema em si, a expressão em si, ela já é familiar para algumas pessoas. Eu creio que tem muita gente aqui que já ouviu falar disso, já sabe alguma coisa disso, mas talvez para outras pessoas a expressão iniciação à vida cristã, depois a gente vai ver que na prática isso não é tão novo. É desde o tempo que Jesus veio ao mundo, mas pelo menos a expressão talvez nem seja tão conhecida de todo mundo e muita gente esteja se perguntando, afinal de contas, o que é isso, Quando a gente fala de iniciação cristã, do que é exatamente que a gente está falando. Léo já lembrava para a gente que esse tema não chega aqui à paróquia de São Felipe de paraquedas, do nada, Não foi o conselho que inventou, não foi o padre Walter que inventou, mas há um caminho que foi feito e esse caminho já é bem antigo, Mas esse ano, especificamente, esse caminho começou com a Assembleia dos Bispos, lá em Aparecida, logo naquele período da Páscoa, depois da Semana Santa, porque isso foi o tema central daqueles dias que os bispos ficaram reunidos lá em Aparecida. Depois isso também foi tema central da Assembleia dos Bispos no Regional Nordeste 3. Depois foi tema da nossa Assembleia Diocesana de Pastoral, agora em novembro. E claro, aí desemboca também nas nossas assembleias paroquiais, Então São Felipe vai se debruçar nesses dias de Assembleia Paroquial sobre este tema, porque ele vem aí de longe, sendo já refletido, assumido pela Igreja do Brasil, pela Igreja do Nordeste 3, pela Igreja da Diocese de Amargosa e, consequentemente, por nossas igrejas paroquiais também. Então, por isso foi o tema da nossa Assembleia Diocesana. A gente lá fez essa mesma apresentação que vai ser feita aqui agora e a gente espera que de verdade ela chegue aí a todas as nossas paróquias e a todas as nossas comunidades. Bom, quando a gente ouve falar da palavra itinerário, porque o tema diz exatamente isso, iniciação à vida cristã, itinerário para formar discípulos missionários numa igreja rede de comunidades, Quando a gente ouve falar esta palavra itinerário, o que é que ela lembra para a gente? Itinerário significa caminho. A tradução mais correta da palavra itinerário seria essa, caminho, percurso, De vez em quando a gente escuta alguém dizer assim, olha, vai ter uma procissão, e qual itinerário que a procissão vai fazer? Ou seja, por que rua é que vai passar, Por que caminho a procissão vai passar? Então, itinerário significaria isso, percurso, caminho. E esta palavra, ela de verdade tem uma força e um significado muito grande quando a gente fala de iniciação à vida cristã, porque a gente está vivendo agora mesmo o que é resultado de um caminho, e um caminho que já começou bem longe, mas bem longe. Este caminho começou para chegar ao que chegou hoje, numa época em que muitos aqui nem tinham nascido, inclusive eu. Então, se eu não tinha nascido ainda, tem um bocado de gente mais nova do que eu por aqui, Começou com o Concílio Vaticano II. Então, isso já está para 60 anos, mais ou menos, que essa história começou, Ali, no Concílio Vaticano II, os bispos conciliares com o Papa, que não era o Papa Francisco, há 60 anos atrás, tomaram uma medida assim, que eles achavam urgente, recuperar o processo de iniciação à vida cristã na igreja. E a começar
por recuperar o ritual de iniciação cristã de adultos, que é esse livrinho aqui, não é? Do mesmo jeito que a gente tem rituais para todos os sacramentos, não é? A igreja ali no Concílio Vaticano II tomou a decisão de recuperar, porque estava esquecido, estava abandonado, os adultos estavam sendo batizados do mesmo jeito que se batizava a criança, com o mesmo rito, sem nenhuma preparação. Então ali se tomou a decisão de que precisava se recuperar este rito de iniciação à vida cristã para os adultos. Como consequência disso, a partir dali, a igreja começou a fazer um caminho. Olha aí a questão do itinerário, né? A igreja começou a fazer um caminho. Esse caminho passou tanto a nível mundial, né, a Igreja Universal, quanto aqui no Brasil, a igreja aqui no Brasil através da CNBB, por uma série de momentos, não é? Aqui no Brasil especificamente, os bispos, com suas equipes ligadas à dimensão bíblico-catequética, à dimensão litúrgica, se debruçaram sobre esta intenção do Concílio Vaticano II, e alguns passos ao longo desse tempo, desses anos, foram dados. A gente teve um outro documento, aliás, um outro estudo que saiu em seguida, que foi aquele dali, Iniciação à Vida Cristã. Depois a gente teve, mais ligado à catequese, aquele livrinho azul ali em cima, que é o itinerário catequético que a igreja no Brasil deve tentar assumir para a catequese de todas as etapas. E mais recentemente agora, na última Assembleia dos Bispos, que aconteceu lá em Aparecida, naquele período da Páscoa, né, desse ano, de 2017, os bispos aprovaram esse documento que ali está, que talvez já seja conhecido de alguns de vocês, e se vocês ainda não conhecem, aconselho que quem é de linha de frente das nossas pastorais, dos nossos conselhos, dos nossos movimentos, procurem deixar de tomar uma Coca-Cola para comprar esse documento e ler. Não é? Porque é isso mesmo, se eu não me engano, acho que é R$6 o livro, né? Então, se a Coca-Cola for gelada já no bar, é R$6, né? Então, deixa de tomar uma Coca-Cola para comprar esse livro, né? Porque vai ser importante demais, vai ser o nosso beabá durante esse ano inteiro e esses anos que vem pela frente, né? A gente vai ouvir falar muito dessa história de iniciação à vida cristã a partir de agora, e vocês já estão começando hoje, né? E vão entrar aí agora a Assembleia Paroquial adentro, e o que planejarem na Assembleia Paroquial vai desembocar aí no caminho que vão fazer o ano inteiro, né? Então, os bispos disseram, através desse documento, que o nosso jeito de evangelizar é fazendo iniciação à vida cristã e assumindo isso como itinerário para formar discípulos missionários. Dá só uma voltinha lá, Léo. Itinerário para formar discípulos missionários. Na Diocese de Amargosa, em nossa Assembleia Diocesana de Pastoral, a gente teve a ousadia de fazer um acréscimozinho ao que os bispos afirmaram como título desse documento. A gente ainda acrescentou, dizendo que a gente quer fazer da iniciação à vida cristã um itinerário para formar discípulos missionários numa igreja rede de comunidades. O que é que a gente fez com isso? Botou a cara da Diocese de Amargosa lá. Não é? Por quê? Porque quem está na linha de frente dos nossos serviços pastorais está cansado de saber que a grande bandeira da ação pastoral da Diocese de Amargosa é formar comunidades, fortalecer as comunidades e fazer das nossas comunidades o chão da nossa ação evangelizadora, não é? Da nossa ação pastoral. Eu sempre brinco dizendo assim, que se alguém por aí afora perguntar a vocês o que é que significa fazer pastoral na Diocese de Amargosa, se vocês não tiverem muito tempo para explicar, basta dizer isso. Fazer pastoral na Diocese de Amargosa é fortalecer as comunidades, formar comunidades, fortalecer comunidades e convocar as pessoas para assumirem a sua fé na comunidade, vivendo em comunidade. Não é? É isso que é nosso grande desejo para o nosso caminho pastoral, para o nosso caminho evangelizador na Diocese de Amargosa. Mas afinal de contas, quando a gente fala de iniciação à vida cristã, o que é isso? Né? Aqui é que eu digo assim, que não é estranho para muita gente, mas pode ser que para muitos ainda fique uma interrogação. Isso é coisa nova? É um novo método de catequese?
diz respeito só à catequese e à liturgia, quem inventou? A gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente pensando de fato que iniciação à vida cristã é uma nova metodologia de catequese. Esses dias a gente reuniu a nossa forania lá, né? E fez um trabalho de grupo com a forania e tal. E um dos grupos dizia exatamente isso depois na apresentação. Dizia assim: nós estamos todos ansiosos para conhecer essa nova metodologia de catequese, né? E aí a gente teve que corrigir isso, porque isso pode estar mesmo aí na cabeça da gente, né? Que essa catequese está falida e agora a igreja está apresentando uma metodologia nova da gente dar catequese, não é? Então não é isso. Iniciação à vida cristã não é uma metodologia para a catequese, até porque se fosse, a gente ia reunir aqui só os ditos catequistas, não é? Porque é verdade que todo mundo aqui é catequista, mas pelo menos dentro da cultura da gente, quando a gente fala de catequista, a gente pensa logo naquele que está mais diretamente ligado à preparação para os sacramentos aí, não é? Sobretudo de batismo, primeira Eucaristia e crisma, não é? Então bastaria reunir essa turma e trabalhar com eles isso, e não é essa a intenção da gente. Então a gente não está falando de uma metodologia de catequese, está falando de muito mais que isso. Pode passar? A gente está falando de que só é possível a gente de verdade provocar uma profunda e verdadeira evangelização em nossas comunidades e em nossa sociedade, se a gente favorece que aconteça um encontro pessoal com Jesus. O encontro pessoal com Jesus, que é a essência da iniciação à vida cristã, ela está de verdade lá na essência da fé cristã. Desde que a fé cristã existe, que ela basicamente é isso. Não existe fé cristã sem este encontro pessoal com Jesus. Portanto, o cristianismo sempre foi um itinerário de iniciação à vida cristã. Se as pessoas não são provocadas a um encontro pessoal com Jesus, elas ficam na superficialidade da fé. E quando a gente fica na superficialidade da fé, a gente está muito mais na dimensão da devoção do que exatamente na dimensão da fé, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tem muita gente confundindo devoção com fé. E devoção não é fé. Não é isso? Que tem de gente dizendo assim: eu tenho muita fé porque todo ano eu vou em Bom Jesus da Lapa. Eu acho isso bonito. É melhor isso do que nada. Nada, não é? É melhor isso do que nada, não é? Mas isso não pode ser chamado de fé. É uma devoção, porque a pessoa, quando volta em Bom Jesus da Lapa, esquece da comunidade da igreja o resto do ano, não é? Então, são duas coisas diferentes, fé e devoção. A devoção pode acontecer sem que haja este encontro pessoal com Jesus. Fé não. Fé só acontece se este encontro pessoal com Jesus se dá, não é? Bom, Jesus, então, nesse sentido, vai ser o nosso grande referencial. Não podia ser outro, não é? Nosso grande referencial para a gente falar de iniciação à vida cristã, para a gente trabalhar a iniciação à vida cristã, vai ser Jesus Cristo. Ele veio ao mundo para anunciar o reino de Deus. Oh, que grande novidade que eu vim aqui dizer, né? Ele veio ao mundo para isso, para anunciar o reino de Deus. Ele sempre teve consciência de que o reino não é um conjunto de preceitos e normas. Olha como isso é importante para a gente chegar à história da iniciação cristã e do encontro pessoal com Jesus, não é? Jesus sempre teve claro, ele nunca pensou diferente, que o reino de Deus não é um conjunto de preceitos e normas, embora tinha um bocado de gente andando com ele que pensava que era. Não é? Tinha gente muito ligada às tradições da religião judaica e às vezes até os próprios apóstolos e outras pessoas que iam se chegando a ele também, não é? Que pensavam muito isso, que o reino de Deus era um conjunto de normas. Tanto é que de vez em quando um ia lá perguntar, né? Senhor, qual é o maior mandamento? Qual é o mandamento mais importante, não é? Qual é a norma mais rigorosa para a gente seguir ao Senhor, não é?
E Jesus estava sempre, de certo modo, dando uma queimada a quem ia fazer essas perguntas a ele, não é? Porque na cabeça dele estava claro que a fé cristã não é isso. Não é se a gente está cumprindo as normas ou não. Não é se a gente está cumprindo os preceitos ou não, não é? Ele tinha muito claro que o reino de Deus é Ele. Olhem bem, ele tinha muito claro que o reino de Deus é Ele. Quando Jesus falava do reino de Deus, estava falando dele. Ele estava se dando, se apresentando, se propondo, não é? Como rei. A missão de Jesus, então, se era anunciar o reino de Deus, e o reino de Deus é Ele, a missão dele, então, era anunciar-se. Não é? A missão dele era anunciar-se, era dar-se a encontrar. Olhem bem, a missão de Jesus era dar-se a encontrar. Encontrar-se com Jesus é encontrar o reino. O que era que Jesus precisava fazer? Favorecer que as pessoas tivessem acesso a Ele, que as pessoas pudessem, não é, se encontrar com Ele. E a gente pode dizer então que toda a vida de Jesus foi consumida por essa missão. Jesus viveu a vida dele para cumprir isso, essa missão. Da manjedoura à cruz, ele vive em função de se dar. Não é à toa, não sei se vocês já pararam para prestar atenção a isso, pelo menos nas representações que a gente faz, nas duas situações, na manjedoura e na cruz, ele está de braços abertos, oferecendo-se. Já prestaram atenção a isso? Não é? É verdade que às vezes a gente encontra as imagenzinhas do menino Jesus meio dormindo, né? De ladinho, com a mãozinha cruzada, mas pelo menos tradicionalmente, não é? Nas duas situações eles estão oferecendo-se, porque foi para isso que ele viveu, para oferecer-se às pessoas, não é? Para se dar às pessoas, para deixar que as pessoas pudessem consumi-lo. Nesse sentido, a gente pode dizer até, sem medo de estar errado, que Jesus é eucarístico da manjedoura à cruz. Ele é eucarístico da manjedoura à cruz. Às vezes a gente pensa que a Eucaristia na vida de Jesus só se deu na última ceia, quando ele reuniu os discípulos, né? Ali ele faz o mandato, não é? Façam isso em minha memória. Mas Jesus na manjedoura já é Eucaristia. Tanto é que ele está no prato. Vocês já se deram conta de que a manjedoura era um prato? De botar comida para os animais, não é? Então ali ele já está no prato. E quem está no prato é para ser comido, não é? Então ele já é Eucaristia ali, não é? Então a vida inteira de Jesus ele se dá, ele se deixa consumir pelas pessoas, não é? Bom, assim então, os evangelhos estão cheios de grandes e bonitos exemplos disso. A gente podia passar aqui a noite inteira, o dia de amanhã, só falando dos bonitos exemplos que os 4 evangelhos nos trazem, não é? Destas situações de encontro de Jesus com as pessoas, em que ele se deixa consumir por elas, em que ele se dá a estas pessoas. A gente levanta aqui só alguns exemplos, não é? Mas quantos outros certamente a gente podia aqui se lembrar agora? A gente lembra do chamado que ele fez aos primeiros discípulos, Mateus, Pedro, André, João e Tiago, né? Os 4 pescadores que estavam ali no mar da Galileia, lançando as redes, e ele passa e chama esses primeiros discípulos. A gente pode lembrar aqui de Pedro, né? Especificamente, que foi convidado às águas mais profundas. A gente pode se lembrar de Zaqueu, com toda a roubalheira de Zaqueu, não é? Lá em cima daquela árvore, querendo ver Jesus, e ele passa e diz assim: Zaqueu, desce daí, porque eu quero me dar a você, não é? Eu quero ir para a tua casa, quero ser consumido por você, não é? Eu quero me encontrar contigo. Os discípulos de Emaús, e os discípulos de Emaús é bem interessante assim, porque eles já eram discípulos. Olha, eles já tinham convivido com Jesus um tempão, mas não tinham conseguido fazer a verdadeira experiência de encontro com Jesus. Isso é muito importante para a gente se dar conta de que não basta estar na igreja, não é? A gente pode estar na igreja sem ter feito essa experiência de encontro ainda, não é? Os discípulos de Emaús estavam muito mais do que na igreja, estavam com Jesus, dormindo, comendo, passeando, não é?
A gente não sabe quanto tempo foi, mas a gente supõe que pelo menos 3 anos, não é? E não conseguiram fazer a experiência de verdade deixar se encontrar com Jesus. Esse encontro só foi possível depois da morte e ressurreição de Jesus no caminho de Emaús, não é? Ali eles fizeram a experiência de encontro verdadeiro com Jesus. E a gente ainda tem, olhem como isso é importante, a gente ainda tem lá no Evangelho até um exemplo de uma experiência fracassada, que é exatamente para a gente não pensar que a gente vai ter sempre sucesso nas experiências da gente. Até o Evangelho está falando lá que Jesus também teve uma experiência fracassada, que foi a do jovem rico. Todo mundo não conhece essa história, né? O jovem rico foi lá, Jesus acolheu o jovem rico do mesmo jeito que acolheu os outros. Jesus se deu ao jovem rico também, não se deu? Mas o que é que o jovem rico fez? Não abriu o coração, não é? Não aceitou encontrar-se com Jesus. Então, uma experiência frustrada aí, para mostrar, fracassada, para mostrar que nossa ação evangelizadora não vai ser uma só não, mas vai ser um bocado de experiência fracassada também, não é? E a gente não pode se deixar frustrar pelas experiências fracassadas. E às vezes é uma mania que a gente tem, né? Se apega a algumas experiências fracassadas e fica chorando e dizendo que nada dá certo na nossa ação evangelizadora e se esquece de olhar para as experiências que deram certo, para as experiências que foram boas. Bom, depois desses exemplos todos, a gente vai ficar mais especificamente com um. Poderia ser qualquer um dos outros, mas por que vai ser esse um? Por 2 motivos. Porque talvez de fato seja das experiências narradas no Evangelho, aquela que está narrada com mais detalhes, com mais riqueza de detalhes, e que mais nos ajuda a perceber mesmo aí como o encontro pessoal com Jesus transforma a vida de uma pessoa. E esta experiência é tão forte que foi no documento que os bispos esse ano escreveram, a experiência que os bispos tomaram como iluminadora do documento, que é a experiência com a qual a gente começou hoje aqui também rezando, a experiência da Samaritana. Que, vou logo dizendo a vocês também, que se a gente vai ouvir falar muito de iniciação cristã ao longo desse ano e desses próximos anos, não tenham dúvida de que vocês também vão viver com esta Samaritana, não é? Que não vai ser brincadeira. Não duvidem que no dia da Assembleia Paroquial esteja aqui de novo o Poço e a gente falando, vocês aqui falando da Samaritana novamente, não é? E ao longo de muito tempo aí ela vai ser uma grande companheira para a gente vai muito caminhar com ela, não é? Os bispos dizem assim, na verdade essa expressão nem é do documento, o documento retoma essa expressão, mas ela foi do sínodo dos bispos. Eles dizem assim: deixemo-nos iluminar por uma página do Evangelho, o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Não há homem nem mulher que na sua vida não se encontre como a mulher samaritana ao lado de um poço com uma ânfora vazia, na esperança de encontrar que seja satisfeito o desejo mais profundo do coração, o único que pode dar significado pleno à existência. Ela nos mostra como um encontro com Jesus muda a própria vida e atinge outras vidas. Por quê? Porque quem descobre essa presença salvadora não aguarda para si, mas vai levá-la a outros, não é? Essa é a primeira coisa bonita. Quem de verdade se encontra com Jesus não guarda isso para si. É o único tesouro que a gente não esconde, não é? Se a gente achar um tesouro de pedra preciosa, o primeiro cuidado da gente é esconder, não é? Mas esse não, esse tesouro verdadeiro que é Cristo, quando a gente se encontra com Ele, a gente não esconde, a gente divide, não é? A gente partilha, a gente tem a necessidade de anunciar que a gente encontrou a Ele. Bom, vamos tentar olhar então esse momento do encontro de Jesus com a Samaritana a partir de alguns passos. O primeiro passo é, a gente está chamando ali de dá-me de beber, não é? Nesse primeiro passo, Jesus não chega ali por acaso.
Mas vejam o que o Evangelho diz. Está aí no livrinho de oração de vocês. Era preciso passar pela Samaria. Não é? O Evangelho diz isso, que era preciso passar pela Samaria. Quando a gente escuta isso, a primeira entender assim, que o Evangelho está querendo dizer é que para onde Jesus estava indo, tinha que passar por ali, porque ali era o caminho. Não é? Então, para passar na Rua do Paraguai, é preciso passar na porta do salão paroquial. Não é? Porque é caminho. Quando a gente escuta isso, dá também essa impressão de que é caminho. Mas, na verdade, não é bem assim, não. Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia e era possível fazer este caminho sem ter que passar pela Samaria. E diga-se de passagem que, como a Samaria era terra de inimigos dos judeus, judeus e samaritanos não se davam bem, a maioria dos judeus que ia fazer esse caminho ia por outro caminho para não ter que passar pela Samaria, né? Então era possível ir para Galiléia sem passar por ali, mas Jesus escolheu passar por ali. Quando a expressão diz então que era preciso passar pela Samaria, o que é que o Evangelho está querendo dizer? Que havia um propósito, não é? Havia um propósito. É quase que como se o Evangelho estivesse dizendo assim, estava já determinado que este encontro tinha que acontecer, não é? Então era preciso que Jesus passasse por aquele lugar. Na Samaria estavam os distantes, os que precisavam encontrar e ser encontrados. Imagine, se a missão de Jesus era encontrar as pessoas e dar-se a encontrar, ele tinha então consciência que ali na Samaria estavam talvez os mais necessitados de encontrar-se com ele, não é? Então para Jesus era importante isso. Tanto é que o Evangelho insiste em dizer que Jesus sentiu sede. A sede de Jesus podia até ser de água. E certamente até era, porque ele estava andando a pé, não é? No sol quente, era meio-dia, então ele devia estar com sede de água mesmo. Mas o Evangelho quer muito mais falar aí de uma outra sede. Jesus tinha sede de dar-se àquela mulher. Jesus tinha sede de se encontrar com ela. Essa que era mesmo a grande sede de Jesus. Era de se encontrar com aquela mulher. Ora, é um encontro ilógico. É um encontro sem lógica nenhuma. Sem lógica nenhuma. Tudo aponta mais para um desencontro. Tudo aponta mais para um desencontro. Havia entre Jesus e aquela samaritana um abismo, minha gente. Um abismo. As diferenças eram sociais, culturais, religiosas, políticas, não é? Então, não era possível aos olhos humanos nenhum modo de diálogo entre Jesus e aquela mulher. Não era possível que isso pudesse acontecer. Mas a insistência de Jesus para com aquela mulher é tão grande que o que resulta daí é o encontro entre a necessidade humana e a gratuidade de Deus. Jesus insistentemente a convida a conhecer outras águas. E ela vai resistindo. Ela é resistente, não é? Ela tem uma pergunta intrigante. A grande pergunta dela, e ela insiste nessa pergunta o tempo todo, é: de onde? De onde essa água? De onde você veio? Não é? De onde tudo isso? Então ela insistentemente está com essa história do de onde, não é? Porque ela resiste, ela não quer encontrar-se com Jesus, ela só enxerga as impossibilidades. Ela só enxerga que ela é mulher, ele é homem, ela só enxerga que ela é samaritana e ele é judeu, e são povos inimigos. Ela só enxerga que ela é uma mulher de vida irregular e ele é um homem dito da sociedade, então não podia estar falando com ela, não é? Ela só enxerga as impossibilidades e Jesus vai derrubando estas impossibilidades para poder se encontrar de verdade com aquela mulher. A samaritana tem apenas o que lhe foi dado. E o que é que foi dado a ela? O dom de Jacó.
Ela só tem isso, o dom de Jacó, não é? Aquele poço, Senhor, foi Jacó que nos deu, não é? Então ela só tem isso, foi o que foi dado a ela. Agora, Jesus está lhe apresentando um outro caminho. Jesus está lhe apresentando uma outra água muito mais abundante. Uma outra água muito mais abundante. No decorrer do diálogo, Jesus não a julga, não a condena, mas é ela mesma que vai tomando consciência dos seus próprios descaminhos, das suas infidelidades e dos seus pecados. Não é uma condição imposta por Jesus. Olha como isso é bonito. Jesus, ao longo do diálogo com aquela mulher, em momento nenhum impôs nenhuma condição. Jesus não chegou para aquela mulher para dizer: só te dou desta água se você largar o marido dos outros que você andou tomando. Teve isso? Não. Né? Só te dou desta água se você mudar de vida. Teve isso? Não. Nenhuma exigência, nenhuma. Jesus simplesmente se ofereceu, né? Simplesmente se deu, sem julgar, sem condenar, sem impor condições. Não há si naquele encontro. Da parte de Jesus não há si, né? Jesus não diz só si. Não tem isso da parte de Jesus. Os muitos maridos, olha como isso é forte. Os muitos maridos não a saciaram. Ela já teve um bocado de marido, mas os muitos maridos não a saciaram. Pois isso só é possível no encontro com Jesus. Só o encontro com Jesus sacia. Não é? E aqui a gente tem que tomar um cuidado para a gente não reduzir essa história dos 5 maridos desta mulher a uma questão meramente moral, não é? E taxar a mulher de prostituta, né? De rapariga, que tomou o marido dos outros, né? E ficar só no julgamento moral dessa mulher. Primeiro porque aqui a gente não tem a intenção de julgar essa mulher, que Jesus não fez isso, não é a gente que vai fazer, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que estes maridos, eles têm dentro do contexto da Sagrada Escritura um significado muito maior do que questões morais simplesmente aí, não é? É bom a gente lembrar que dentro da Sagrada Escritura, a relação de Deus com o povo de Israel, desde o Antigo Testamento, né, era tida como uma aliança, como um casamento, né? Então Deus era sempre apresentado como marido fiel e Israel era sempre apresentada como a esposa infiel, não é? Como aquela que não conseguia ser fiel, como aquela que era adúltera, não é? Então aqui está muito mais a tradição de Israel de apontar para as infidelidades a Deus do que exatamente um julgamento moral sexual da vida daquela mulher, certo? Mas com isso a gente não quer dizer que de fato ela não tivesse questões morais, talvez até mesmo tivesse, talvez até historicamente ela tivesse mesmo tido já 5 maridos e tomado das outras que não era dela, não é? O fato é que Jesus não a condenou por isso, Jesus não impôs nenhuma condição, não é? E ela é que se apresenta a Jesus, colocando para Jesus as suas quedas e suas fragilidades humanas. Ora, ali, diante daquela mulher, estava pela primeira vez alguém que ouvia a sua história, repleta de muitos maridos, sem a condenar, mas com ouvidos e olhar de misericórdia. Para a samaritana é chegada a sua hora. E ela nunca imaginava que esta hora pudesse ser naquele meio-dia debaixo daquele sol quente, não é? Porque é bom dizer que inclusive ela foi lá buscar água meio-dia para fugir da língua grande do povo, não é? É um horário improvável, não é? É um horário em que ninguém vai no poço buscar água. Aqui tem um bocado de gente que já morou na roça feito eu, já precisou ir buscar água na fonte, e quando a gente vai buscar água na fonte, a gente vai ou de manhãzinha cedo ou de tardinha, não é? Com só frio, meio-dia, pelo amor de Deus, é castigo demais, já basta o peso do balde na cabeça, não é? Mas por que aquela mulher ia meio-dia buscar água na fonte? Exatamente porque era o horário que ela não ia encontrar ninguém para julgar, para condenar, para olhar atravessado para ela, não é?
Então ela não imaginava que aquele meio-dia seria a sua hora. A hora de deixar de ser excluída para se tornar incluída, não é? Então ela naquele dia, naquela hora, deixou de ser excluída para se tornar incluída. Aos anseios da samaritana, uma revelação. A revelação de Jesus é: sou eu, não é? Em outras palavras, Jesus está dizendo àquela mulher: o que você buscou nos 5 maridos e não achou, você só vai poder achar em mim. Você só vai poder achar em mim, não é? É quase como se Jesus estivesse dizendo: eu sou o marido, não é? Eu sou o marido. Está vendo que aqui a coisa não pode ser só lida, não é, na ótica moral, sexual, não é? Mas no sentido de dizer assim: eu sou o único que te completa, não é? Eu sou o único que te realiza, eu sou o único que pode te dar a felicidade que você andou buscando por aí tudo e não encontrou, não é? E não achou. Bom, no Evangelho de João, uma expressão que é bem repetida: vinde ver. Quando a gente vai ler o Evangelho de João, a gente encontra muitas vezes isso, não é? Os discípulos, logo lá no comecinho do Evangelho, os discípulos vão... João Batista, né, chama os discípulos dele para irem ver Jesus. Aí eles vão ver, chega lá, pergunta a Jesus: onde moras? Aí Jesus diz: vinde ver. Aí eles vão buscar os outros e dizem também aos outros, né, olha, vinde ver o Messias que encontramos. Então há muitas passagens no Evangelho de João em que essa expressão vinde ver aparece. E é, de novo, não é, com essa intenção que ela aparece aí. A mulher samaritana, depois daquele encontro com Jesus, deixa o balde e vai lá no meio do povoado, no meio do povo que tinha rejeitado ela, que tinha condenado, que tinha olhado atravessado, não é? Ela vai lá para dizer: vinde ver aquele que eu encontrei, não será ele o Messias? Então ela foi anunciar aos outros o que ela tinha encontrado. Ora, é um constante convite ao encontro, à iniciação à vida cristã. Iniciação à vida cristã é isso, é a gente escutar este convite, vinde ver, e a gente ir também fazer este convite às outras pessoas. Seu conhecimento de Jesus estava só no início, ainda tinha muita coisa para ela saber de Jesus, não é? Estava só no início, mas ela já sentia o desejo de propor a outras pessoas a mesma experiência. A partir do anúncio da samaritana, o povo foi ao encontro de Jesus. Pode passar? A fé em Jesus nasce de um encontro com Ele, mas tudo começou com um testemunho. Jesus permaneceu com eles, o finalzinho do Evangelho disse isso, né? Que Jesus permaneceu ali na Samaria mais 2 dias, então Jesus permaneceu com eles. Isso aponta para a continuidade de um processo. E o primeiro anúncio, que foi aquele que a samaritana fez, abriu caminhos para uma adesão que gerou vida nova. Muita gente foi atrás de Jesus por causa do testemunho, por causa do anúncio daquela mulher samaritana que tinha se encontrado com Jesus. Pode passar? Reparem como o Evangelho, sem a gente se dar conta, vai mostrando para a gente o processo de maturidade da samaritana, como ela vai ao longo do encontro com Jesus, amadurecendo a compreensão que ela tem de Jesus. Se vocês lerem de novo o Evangelho em casa, olhando agora para isso, prestando atenção a isso, vocês vão ver como isso vai sendo notado facilmente no Evangelho. No início, quando ela encontrou Jesus naquele poço, Jesus era um judeu, um homem, um inimigo, um desconhecido. Era só isso, não é? Ela vai logo dizendo a Jesus: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Então, no início do Evangelho, da história, Jesus era um homem judeu, inimigo, desconhecido. No decorrer do diálogo, ela já começou a conhecer um pouquinho mais de Jesus. Jesus deixou de ser um homem judeu, inimigo, desconhecido, e ela já começou a dizer assim: vejo que és um profeta, não é? Então não já amadureceu um pouquinho, não é? Então ela já estava chamando Jesus de profeta. Se a gente continua a leitura do Evangelho, mais adiante, ela vai lá no povoado dizer ao povo que ela encontrou o Messias. Olha aí,
não é? Ela encontrou o Messias. E quando ela e o povo da Samaria, no final, dá o testemunho a respeito de Jesus, eles juntos dizem que Jesus é o Salvador do mundo. Jesus começou como um inimigo desconhecido e terminou como o Salvador do mundo, não é? Ao longo do Evangelho, a samaritana e depois o povo da Samaria vai amadurecendo no conhecimento de Jesus, não é? Vai mergulhando no mistério de conhecer de verdade quem é Jesus. Isso é a iniciação à vida cristã, não é? É a pessoa encontrar-se com Jesus e ir descobrindo quem Jesus é para ela, quem Jesus é de verdade. Bom, minha gente, a igreja primitiva, quando a gente fala de igreja primitiva, do que é que a gente está falando? A gente está falando daquela igreja que já começa a ser narrada lá no livro dos Atos dos Apóstolos. A gente está falando dos primeiros séculos, dos primeiros anos da igreja. Logo depois que Jesus, ressuscitado, reuniu os discípulos e disse assim: agora estou passando a bola para vocês. Vou voltar para o céu, não é? Para junto do Pai, vou mandar o Espírito Santo e vocês agora que cuidem de continuar a minha missão. Não foi assim? Pronto. Ali está a igreja primitiva, não é? A partir daquela hora está ali a igreja primitiva. Qual foi a missão que Jesus deu à igreja primitiva? Vamos ler junto? O que está em negrito ali para vocês não dormirem? Podem ler. Pronto. A missão que Jesus deu aos discípulos é iniciação à vida cristã. Em outras palavras, Jesus estava dizendo assim: vão agora a todos os lugares e a todas as pessoas fazer iniciação à vida cristã. Ou seja, vão me tornar conhecido das pessoas, não é? Vão agora ajudar as pessoas por aí, por todos os lugares, a se encontrarem comigo. E quem se encontrar de verdade comigo, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, tornem essas pessoas cristãs, não é? Bom, a missão de Jesus, a missão dos discípulos, não era uma missão tão fácil, não é? Não era uma coisa tão simples, não. A gente lendo assim parece muito simples, né? Mas não era tão simples, não. Jesus estava pedindo para os discípulos irem a todos os lugares, anunciar a Ele, e os discípulos precisavam ir anunciar Jesus Cristo a pessoas que nunca tinham ouvido falar dele, que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Hoje, a gente vive no mundo, numa sociedade, em que a gente pode até dizer que o povo está ateu, que o povo não quer nada com Deus, que o povo não quer nada com a igreja, e é verdade, não é? Mas que as pessoas sabem alguma coisa a respeito de Jesus, sabem, não é? Se a gente sair por aí fazendo uma entrevista e perguntando quem é Jesus para você, muita gente vai dizer, né? O Filho de Deus, morreu na cruz, não é? Nasceu no Natal, 25 de dezembro, e nasceu no meio dos animais, não é? Enfim, pelo menos algumas coisas assim, as pessoas sabem dizer a respeito de Jesus, não é? Eu acho muito difícil que no mundo que a gente vive hoje, você vai perguntar a alguém quem é Jesus e a pessoa vai dizer assim, nunca ouvi falar dele não. Não é? Alguma coisa as pessoas já ouviram falar, não é? Mas no tempo dos discípulos não era assim não. A gente não pode imaginar que Jesus já era verdadeiramente conhecido de todos os lugares do mundo, não é? A missão de Jesus foi vivida naquele lugarzinho concreto ali da Judéia, da Galileia. Então o povo de Israel conhecia, tinha ouvido falar de Jesus, tal. Mas os discípulos precisavam ir agora a aldeias, a povoados, a cidades, a lugares onde as pessoas não tinham a menor ideia de quem era aquele sujeito de quem os discípulos estavam falando, não é? E a gente também não pode pensar que os discípulos tinham gravado lá no celular
o áudio do Sermão da Montanha, não é? Para mostrar para eles, para o povo, que Jesus tinha lá um videozinho das bodas de Caná, de Jesus transformando água em vinho, né? Para se alguém duvidasse, eles mostrarem e dizerem assim, aqui, o videozinho aqui do WhatsApp, né? Das bodas de Caná. Então não tinha, não é? Não era assim tão simples como a gente hoje pode imaginar, não é? Então o trabalho dos discípulos era árduo, não é? O trabalho dos discípulos era árduo. E eles fizeram isso com muita força. A igreja primitiva, né, a igreja ali dos primeiros séculos, ela nasce e se difunde iniciática. O que é que essa expressão quer dizer? Os discípulos sabiam que eles tinham que fazer iniciação à vida cristã, não é? Com todo mundo, em todos os lugares aonde eles fossem. E dentro de todo o processo iniciático, destaca-se o querigma, não só como etapa inicial da iniciação à vida cristã, mas como compromisso permanente. A igreja primitiva é uma igreja querigmática e não podia ser diferente. Quando eu digo isso, o que é que eu estou querendo dizer? Vamos entender primeiro que história é essa de querigma, né? Que talvez não seja uma palavra tão simples para a gente compreender. É uma palavra da língua grega. A palavra querigma significa primeiro anúncio. Então, quando os discípulos chegavam no lugar e as pessoas ali nunca tinham ouvido falar de Jesus, né? Eles precisavam anunciar Jesus Cristo para aquelas pessoas. Então eles começavam a dizer, eles tinham uma pregação, né? Para dizer que Deus nos criou com todo amor, mas a gente muitas vezes tomou o caminho do pecado, mas Deus na sua infinita misericórdia veio na pessoa do seu Filho, assumiu a nossa condição humana. Então anunciavam o amor de Jesus que morreu por nós na cruz, que ressuscitou para que nós pudéssemos com Ele e nele ressuscitar também. Diante desse anúncio que os discípulos faziam a respeito de Jesus Cristo, as reações eram as mais diferentes. Tinha gente que aderia, não é? Que se deixava tocar por aquele anúncio. Tinha gente que achava aquilo ridículo, não é? Tinha gente que saía rindo dos discípulos, dizendo assim, que loucura, ó. Deus viver nossa vida, Deus morrer por nós, não é? Isso não existe. E muitos aderiam mesmo, se tornavam cristãos a partir daquele anúncio que os discípulos estavam fazendo. Esse primeiro anúncio que eles faziam, onde chegavam, dizendo quem era Jesus e o que Jesus tinha feito por nós, este anúncio é que era chamado de querigma. Quando a gente fala de querigma, não é? É disso que a gente está falando. Então, sem querigma, não podia ter fé. Era o querigma que despertava a fé no coração das pessoas, não é? Era a partir dali que as pessoas ouviam falar de Jesus. O livro dos Atos dos Apóstolos está cheio de bonitas experiências de querigma. Ali tem 2 exemplos para a gente só, não é? Não sei se a gente consegue distinguir aqueles 2 exemplos que estão ali. A primeira gravura em preto e branco lembra alguma coisa para a gente? Alguém sabe dizer? Que cena é essa dos Atos dos Apóstolos? Não. A segunda sim. Na verdade, não, também não é Pedro na segunda, não é Paulo. Na primeira cena, que está sem cor, que está preta e branca, é Filipe com o eunuco da Etiópia, com o eunuco etíope, né? O eunuco que estava passando por ali e com um trecho das Escrituras na mão, mas não sabia nem do que era que a Escritura estava falando, né? Aí Filipe, iluminado pelo Espírito Santo, vai ao encontro do eunuco e vai explicando no caminho ao eunuco, né, que é de Jesus que as Escrituras falavam. E no final do caminho o eunuco pede para ser batizado, né? E a outra cena colorida é Paulo em Atenas, no Areópago, em Atenas, né? Essa cena está descrita lá no livro dos Atos dos Apóstolos também. É uma grande pregação que Paulo faz lá no Areópago, em Atenas, anunciando também Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou aos gregos lá em Atenas. Bom,
Se a igreja de Jesus Cristo nasceu querigmática, não é? O processo era esse. Vamos prestar atenção a isso, não é? Eu sei que é chato e cansativo, mas vamos prestar atenção para a gente não se perder aqui, para chegar a uma lógica aí, para a gente entender um pouquinho essa questão da iniciação cristã. Se o que Jesus ensinou aos discípulos e pediu que os discípulos fizessem foi que os discípulos saíssem anunciando o Evangelho, e depois que anunciasse o Evangelho, batizasse aqueles que aderissem à fé, como foi que ao longo do caminho a coisa de certo modo foi se perdendo e a gente acabou por inverter a ordem e primeiro batizar para depois evangelizar? Se deram conta disso, de que houve uma inversão na ordem, não é? A gente hoje faz assim, não é? A gente batiza primeiro para depois ter que dar um jeito de evangelizar quem a gente batizou, não é? E como a gente não consegue isso, tem um bocado de gente batizada por aí que não está evangelizada, não é? Que não está evangelizada. Bom, como foi então que essa ordem, né, se inverteu? O que é que aconteceu ao longo do caminho? O declínio do processo catecumenal iniciático aconteceu no contexto do que se chamou de cristandade, quando a maioria das pessoas se tornou cristãs. O que é que aconteceu? Depois daqueles primeiros anos da igreja, quando já foi entrando ali no final da Idade Antiga, do começo da Idade Média, a maioria do povo tudo se tornou cristão. Então todos os países, todos os lugares, a maioria do povo era cristão, né? A gente pode tomar como exemplo, inclusive, o Brasil, que já é bem depois da Idade Média, né? Mas como é que o Brasil nasce? O Brasil nasce com Pedro Álvares Cabral, que chegou... Bom, nasce não, já estava aqui, né? Os índios já estavam aqui todos de tanguinha, já tinham a religião deles, tudo direitinho, né? Mas, pelo menos, como é que a fé cristã, né, chega por aqui? Pedro Álvares Cabral vem com a caravana dele, era marginalizada, não é? Porque a religião em si, que todo mundo oficialmente precisava aderir e seguir, era a religião cristã católica, não é? E essa era um pouco a realidade do mundo, né? Em todos os lugares, naquele período da cristandade, todo mundo se tornou cristão. Então todo mundo era cristão. Aos poucos, a fé foi deixando de ser resultado do encontro pessoal com Jesus e adesão aos seus ensinamentos, e foi se tornando uma espécie de herança recebida. Ou seja, os meninos e meninas já nasciam de famílias cristãs, não é? Os meninos e meninas já nasciam de famílias cristãs. Por isso mesmo, começou a existir um cristianismo herdado, transmitido como tradição familiar e social. Todo mundo já nascia cristão. Então, o padre podia batizar os meninos e meninas, né, assim que eles nascessem, porque a própria família, que era cristã, era a garantia de que aquele menino, aquela menina, ia nascer e crescer num contexto de fé cristã, né? Ia nascer e crescer num contexto de fé cristã. Então ia para a igreja desde pequeno, ia ser colocado no catecismo, ia fazer primeira comunhão, ia casar na igreja, ia seguir os preceitos todos da igreja, não é? Porque não tinha outro caminho, não era uma coisa que ninguém questionasse. Então era tudo muito naturalmente, não é, vivido desse modo. Pode passar, Léo. Os sacramentos da iniciação cristã passaram a ser celebrados sem muita relação entre eles, porque lá no tempo da igreja primitiva, os sacramentos da iniciação cristã, e quando eu digo sacramentos da iniciação cristã, eu estou falando exatamente de quais sacramentos? Batismo, crisma e Eucaristia, né? Eu estou falando desses 3 sacramentos. Então eles eram dados numa sequência quase que imediata, né? Praticamente juntos, com muito mais frequência a batizar crianças recém-nascidas. Os outros sacramentos foram ficando para depois, né? Então os sacramentos passaram a ser dados, a ser celebrados, sem muita relação entre eles. O batismo de crianças passou a ser uma prática comum
virou o mais comum, desligando-se de sua relação com a crisma e a Eucaristia. Deixa eu fazer um concerto aqui que eu acho fundamental, né? Não tem relação muito direta com o conteúdo não, mas acho isso importante da gente entender, porque as pessoas sempre perguntam isso, o crisma ou a crisma, e é uma confusão esse negócio. O sacramento da crisma, agora o óleo é o óleo do crisma, não é? Mas quando a gente fala do sacramento, é o sacramento da crisma. Tá certo? Para a gente não confundir as bolas, porque o povo já diz o sacramento do crisma, né? Bom, a fé foi, de certo modo, deixando de ser o que Jesus ensinou. O que é que Jesus ensinou? Que a fé é adesão a Ele, não é? É adesão a Ele. E aos poucos foi deixando de ser isso. E foi sendo expressada através das devoções aos santos, das peregrinações, das penitências. Olhem bem, a gente não está aqui fazendo nenhuma crítica, não é, a essas situações, sobretudo porque nós somos, de certo modo, todos frutos, não é, desta igreja, não é, de uma igreja muito mais próxima da tradição da cristandade, não é, do que outra coisa. Fomos todos batizados muito pequenininhos, de famílias tradicionalmente católicas, que levaram a gente desde pequenininho para a procissão, não é? Eu passei por todas as fases de me vestir de todos os personagens da Sexta-feira da Paixão, não é? E tudo isso foi muito útil por um tempo, nos educou todos na fé, não é? Nos educou todos na fé. O que a gente está querendo mostrar é que o que falou para um tempo já não fala mais para esta realidade de hoje, não é? Então a gente não está dizendo que estava errado naquele tempo, a gente está dizendo que o mundo evoluiu, não é? Que as coisas mudaram, que o tempo passou. Então ganharam força naquele tempo as orações decoradas, sobretudo porque a missa era em latim, né? Ninguém entendia patavina de nada da missa, né? Então, ganharam força as orações decoradas, as encenações de passagens bíblicas, as imagens, as pinturas, os cantos populares, a liturgia foi sendo sacrificada, porque o mais importante eram as devoções, né? Até hoje, por exemplo, é muito complicado a gente fazer as pessoas entenderem a força e a importância do Tríduo Pascal, não é? Da grande celebração do Tríduo Pascal, porque na Sexta-feira da Paixão, para a maioria das pessoas, é muito mais importante fazer uma encenação da Paixão de Jesus do que participar da celebração, não é? Do ofício da Paixão, da celebração da Paixão, não é? E é culpa das pessoas? Não, é resultado de uma cultura, não é? De um caminho que foi feito, e a gente não pode, não é, também achar que as pessoas vão mudar isso da noite para o dia. Bom, o que é que aconteceu então, minha gente? Olha, o povo já era católico. Olha a diferença de quando Jesus deu a ordem para os apóstolos. Quando Jesus deu a ordem para os discípulos, não tinha católico em lugar nenhum. Os discípulos tinham que sair anunciando e fazendo cristão, não é? Por onde eles andassem. Agora, nesse tempo da cristandade, olha como as coisas mudaram. O povo já era tudo católico, não é? Bastava animar o povo a permanecer católico, não é? E como era que se animava o povo a permanecer católico? Fazendo procissão, romaria, missão, não é? Momento penitencial, festa de padroeiro, quermesse, não é? Então tinha que fazer umas coisas para animar o povo a permanecer católico, mas todo mundo já era católico, não é? Nesse sentido, a gente pode dizer assim, que não era mais tão necessário ir às águas mais profundas, né? Eu faço até uma comparação, dizendo assim, quando Jesus enviou os apóstolos, ele mandou os apóstolos irem às águas mais profundas, não foi assim? Vão às águas mais profundas, fazer o quê? Anunciar o reino de Deus, né? Fazer cristãos. Agora, os católicos já estava tudo no aquário, então não precisava mais ir às águas profundas, bastava pescar no aquário mesmo, né? Os meninos já nasciam tudo católico. Era igual jabuticaba, no tempo da jabuticaba, aquele pé de jabuticaba cheio de jabuticaba que a gente não vê nem o caule, né? De tanta jabuticaba, não vê nem o tronco de tanta jabuticaba. Então católico na igreja chovia igual jabuticaba madura, não é? Não precisava ir às águas profundas. Para que a gente ia, não é? Às águas profundas, se os católicos estavam caindo do pé de jabuticaba, não é? A torta direita, bastava a gente colher os meninos católicos e batizar os meninos católicos, não é?
Então era assim que a gente ficou. Após o Concílio de Trento, já aconteceu aí em 1545 e 1563, foi elaborado um catecismo. Olhem bem, não é? Naquele tempo aí, em 1500 e alguma coisa, foi elaborado um catecismo a ser utilizado pelos párocos, centrado no conhecimento da doutrina da fé, na instrução moral, na celebração dos sacramentos e nas orações cristãs. Ou seja, não era mais uma catequese para favorecer o encontro com Jesus Cristo, para anunciar Jesus Cristo, para apresentar Jesus Cristo, porque se supunha que esses meninos todos já tinham sido apresentados a Jesus Cristo em casa, não é? O catecismo era só para dizer o que podia e o que não podia, o que era feio e o que era bonito, o que era certo e o que era errado, não é? Era um catecismo de doutrina, doutrina moral, doutrina religiosa. Essa estrutura deu origem a um processo no qual o catecismo passou a ser a referência oficial da transmissão da fé. Paralelo a isso, quem não era alcançado pelo catecismo mantinha a fé alimentada através das devoções populares. O povo lá tinha acesso a esse catecismo? Não. Então, como era que o povo mantinha a sua fé? Rezando o terço, a ladainha, não é? A reza dos santos, o ofício de Nossa Senhora. Não era assim? Não é? Então, o povo alimentava a sua fé desse jeito, com as romarias para Bom Jesus da Lapa, para... Não sei se Bom Jesus da Lapa nesse tempo já existia, não, mas de qualquer modo pegou essa época ainda, né? Essas romarias todas que se fazia por aí, não é? Então tudo isso é que foi alimentando a fé do povo, não é? Eram as devoções populares que alimentavam a fé do povo. Ora, não se trata de julgar a história. Nossa intenção aqui, eu disse isso nesse instante e volto a repetir, nossa intenção aqui não é dizer que o que se fez no passado está errado. Não é? Não se trata de julgar a história, para dizer o que foi certo ou o que foi errado, pois o estilo pastoral da cristandade influenciou a formação de muitas pessoas e respondeu aos desafios do seu tempo. E nossa geração é fruto disso, não é? É fruto desse tempo da cristandade. Só que, de lá para cá, o que mudou? Qual é a resposta que está ali? Tudo. Não é? Mudou tudo. Nós estamos num tempo em que chamamos de mudança de época. Não é? A gente está vivendo uma mudança de época. Isso é muito mais forte do que dizer que a gente está em época de mudança. Época de mudança a gente sempre está, não para nunca. Não é? Mas o que a gente vive agora é uma mudança de época. Do mesmo jeito que a gente pode dividir o mundo em épocas, não é? E a gente fala de idade antiga, idade medieval, idade moderna, idade contemporânea. A gente está agora entrando numa outra idade que a gente nem sabe como é que vai ser chamada. No futuro, a sociedade lá do futuro vai estudar esse tempo que a gente está vivendo e vai dar esse tempo que a gente está vivendo um outro nome que eu não sei que nome eles vão dar, não é? Mas a gente está vivendo uma mudança de época. E é próprio desse momento de mudança de época, é próprio a gente se dar conta de que está vivendo uma sociedade líquida. O que é que isso significa? Que as coisas em si deixaram de ser sólidas. Parece que tudo se esvai das mãos da gente. As instituições todas estão em crise. A religião está em crise, a política está em crise, não é? A economia está em crise, e sei lá, a educação está em crise, não é? E no meio disso tudo, no meio dessas instituições todas em crise, a família está em crise, não é? A família está em crise. Então a gente vive uma época de crise, crise em todos os sentidos, crise em todos os sentidos. Com isso também não estou querendo dizer que o tempo em que a gente está vivendo seja ruim, não, porque necessariamente a crise não é uma coisa ruim. A gente pode fazer da crise uma coisa ruim, mas pode fazer da crise também uma coisa boa, não é? A questão é como é que a gente vive aquele momento de crise, não é? Como é que a gente enfrenta, como é que a gente reage à crise. Mas que o momento que a gente vive é de crise, é. Olha, a cristandade tinha na família o apoio principal para a manutenção da fé, não era assim? Batizava os meninos, e quem era que evangelizava os meninos?
A família, não é? Então batizava e dizia, agora Dona Maria e seu João, leve seu pimpolho para casa, que batizado ele já está. Agora o senhor e a senhora que vai educar o menino na fé, não é? Mas se a família está em crise, não é? Se a gente praticamente não tem mais família, hoje a instituição familiar está também em crise. E o que nasce daí são novos e plurais modelos de família. Não é? Ainda tem aí o resquício da família tradicional, não é? Mas é muito pouco. O que nasce daí dessa crise são plurais modelos de família. Não é? Então é muito mais difícil a gente lidar com aquela ideia de uma cristandade hereditária, né, passada de pai para filho, dentro de uma sociedade em que a família se liquidificou. Não é? Pode passar? E que lugar a fé ocupa nesses novos modelos de família? Que lugar a fé ocupa nesses novos modelos de família? Nenhum. Ali tem uma interrogação, não é? Por que está com a interrogação? Porque talvez seja exagero dizer que não ocupa lugar nenhum. Porque às vezes até ocupa. Mas quando ocupa, ou é tudo muito líquido, não é? Se esvai também do mesmo jeito que a sociedade é líquida. Então é tudo muito líquido e descomprometido, como é próprio do mundo de hoje, ou é apenas uma busca pela tradição dos sacramentos, que isso ainda é muito forte, não é? Então, a tradição dos sacramentos, quando procuram, né, levar o menino para batizar, não é? É muito mais porque meu avô foi batizado, minha avó foi batizada, minha mãe, meu pai, meus irmãos todos, eu também. Então, por isso eu quero também batizar meu filho, né? Para tirar um retrato, fazer um bolo, né? E fazer o álbum e guardar lá do mesmo jeito que eu tenho, não é? O álbum dos outros, o retrato dos outros. Então, a mera tradição, não é? Virou isso. Quem está mais ligado à catequese sabe bem como é isso. Quando eu digo quem está mais ligado à catequese, quem está aí com preparação de adolescentes, de crianças, né? Sobretudo para os sacramentos, que é uma coisa impressionante, assim. O pessoal chega com o menino, né? Lá na secretaria da paróquia, isso é muito comum, né? O pessoal chega com o menino pela mão, no balcão da secretaria, e às vezes eu estou lá, quando eu não estou, a secretária está, né? E diz assim, eu vim matricular o menino, que daqui a pouco a gente viu que esse nome é horrível, não é? Mas eu vim matricular o menino na catequese para a primeira comunhão, né? E aí quando a gente dá as instruções de como é que vai começar, a gente nunca faz na secretaria a inscrição, mas orienta como é, como não é. A pergunta seguinte é inevitável. E quando vai ser a primeira comunhão? Né? No dia que leva a criança para começar um processo catequético, né? Que dia vai ser a primeira comunhão? Né? Então, porque o importante é fazer a primeira comunhão do menino, né? A importância é só isso. Um processo de evangelização não interessa, né? Não vem ao caso. Mas até mesmo a procura pelos sacramentos tem diminuído em nossas paróquias. Eu não sei aqui em São Felipe como é que está, não é? Mas pelo menos em cidades maiores, Santo Antônio já tem um azinho assim de cidade meio atrevida, querendo ser grande, né? Então já está diminuindo o número de casamento, de batismo, de tudo, né? Os sacramentos, o número está caindo. E isso em si a gente não pode ver como uma coisa ruim, não, né? A gente tem que se perguntar até que ponto isso é ruim ou se não tem uma coisa boa nisso aí também, porque talvez seja melhor diminuir mesmo e quem for buscar o sacramento vá com uma outra consciência, né? Do que é que o sacramento significa. Bom, e agora, diante desta realidade que aí está, não é? Desse mundo em mudança, dessas situações todas, diante de um modelo de cristandade que não responde mais a essa sociedade, a esse mundo que a gente está vivendo, e agora o que fazer? Bom, não há receita pronta, porque o pluralismo cultural não comporta. Dá uma seguradinha aí, não passa ainda não. Não há receita pronta, porque o pluralismo cultural não comporta. Ou seja, o que Padre Walter fizer aqui em São Felipe e der certo aqui, não adianta ele ensinar o Padre Gilton, porque isso não é garantia de que em Conceição do Almeida vai dar certo. Não é? E digo mais, que aqui dentro de São Felipe, o que Padre Walter faz aqui na cidade e dá certo, não é garantia de que ali na comunidade rural vai dar certo.
não é? Porque o mundo que a gente vive é plural, não é? A cultura da pluralidade. Então não há uma receita pronta, não tem como os bispos fazerem uma receita lá em Aparecida, na assembleia deles, né? E dizerem assim a todos os bispos e consequentemente a todos os padres: rezem por essa cartilha aqui, que está tudo pronto, né? Que vai dar tudo certo, porque o mundo é plural. Então as coisas também não funcionam mais nesse sentido assim. Então, se a gente não sabe, olhe bem, se a gente não sabe o que é que vai dar certo, não é? O que é que pode dar certo, é mais fácil primeiro saber o que não adianta fazer. Mostra aí, Léo, o que é que não adianta fazer. Dá para entender isso aí? O que é que não adianta fazer? Pode dizer alto. Pronto, não adianta chorar o leite derramado. Não é? Não adianta a gente ficar aqui agora, não é? Lamentando do jeito que as coisas foram feitas, porque não vai. Tem outra coisa que não adianta fazer também. Essa é mestra. Pode passar. Eu não sei se vocês conseguem identificar a imagem, mas é um radinho velho, antigo de pilha, falando com celular, não é? Aí o radinho começa com aquele discurso: no meu tempo, aí o celular já vai dizendo: como quem diz assim, lá vem, não é? Lá vem. Porque vocês já viram que a tendência da gente, a grande tentação da gente é essa, não é? É ficar dizendo assim: eu estou ficando velho porque eu já estou com essa mania também. Diz que é o primeiro sinal de velhice da gente, né? Então eu já estou assim também. De vez em quando eu me pego dizendo aos coroinhas, aos meninos que andam comigo: no meu tempo. Aí os meninos fazem assim mesmo: lá vem, não é? Então é uma mania da gente, não é? Mas não adianta a gente ficar com saudade do passado, não é? Querendo dizer assim: porque no meu tempo as coisas eram diferentes. Era, mas não adianta, não vai voltar mais esse tempo, não é? As coisas não vão ser mais como eram no meu tempo. Então ou a gente busca outros caminhos, ou a gente vai ficar o tempo todo com esse discurso de no meu tempo, no meu tempo, no meu tempo, e o mundo avançando, não é? E o mundo seguindo para frente. Então a gente tem que buscar caminhos, buscar meios. Bom, em um momento de crise como este, do mundo em mudança, somos profundamente questionados. O próprio Senhor nos provoca a sair do comodismo para responder a este desafio. Ou seja, sair de novo do aquário. Não é? O aquário já deu o que tinha de dar. A gente já pescou os peixinhos todos do aquário, não tem mais. Não é? Não tem mais. Então a gente vai ter que voltar de novo para onde? Para as águas profundas. A gente vai ter que voltar de novo para as águas profundas, não é? Porque no aquário não tem mais nada. O Evangelho não mudou. Onde começou. Para onde começou, exatamente. Isso é que eu acho bonito na igreja, porque está sempre tendo como ponto de referência, não é? A sua origem. Então o Evangelho não mudou. Mudaram os interlocutores. O Evangelho não vai poder mudar nunca, não é? Mudaram os interlocutores, mudaram os valores, os modelos, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens e das mulheres de hoje. Isso aqui mudou, não é? Jesus nos convida a sair, Jesus nos convida a sair, a escutar, a servir, em um movimento de transformação missionária de nossa igreja. Não dá mais para a gente ficar dentro da igreja esperando o povo chegar. Esse tempo passou. Em São Filipe, bastava o povo ouvir o sino, não é? Que corria todo mundo para a igreja, não é? Ainda tem um restinho de nada disso aqui em São Filipe. Se bater o sino, o padre ainda não fica sozinho, não. Ainda chega meia dúzia de gente lá, não é? Mas eu digo a vocês assim, não é para assustar não, não é para assustar não, mas é para a gente tomar consciência das coisas, que essa meia dúzia que ainda vai quando o sino bate, está morrendo, não é? Está morrendo. Então daqui a pouco vai bater o sino e o padre vai ficar só, não é? Porque em Santo Antônio, lá na paróquia de São José do Andaiá, nem sino tem mais, não é? E se eu botar um sino e bater, eu fico só, não é? Eu fico só. Ainda vou responder um processo, porque o povo vai reclamar que eu estou fazendo zoada, né? É assim, né? O povo vai me processar que eu estou fazendo barulho, que eu estou empatando o povo de dormir, né? Tem algum foco? Que negócio é esse? Sim, lá a gente enfrenta também isso, né? Então, fica para trás um determinado modelo eclesial, marcado pela segurança da sociedade de cristandade
e desponta um processo de renascimento de um modelo de igreja pobre com os pobres, em saída missionária para as periferias geográficas e existenciais. E uma cidade como São Felipe já está cheia de periferias geográficas e existenciais, não é? Muita gente, muita gente. A cidade está crescendo, então tem um bocado de ponta de rua, que se a gente não ficar atento, a gente não atinge, não é? Fica esquecida lá, porque batendo o sino, a gente não consegue atingir essas pessoas, não é? Então a gente tem que estar acordado a isso. Vamos lá. Bom, a CNBB, há um tempo atrás, lançou um documento também, que é esse daí. Esse de 5 em 5 anos sai. Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Ou seja, de 5 em 5 anos, a CNBB faz um documento para nos dizer a direção que a ação evangelizadora da igreja tem que tomar, não é? Esse daí, no caso, é o último, é o que está atual, porque ele foi lançado em 2015 e ele vale até 2019, né? Então, em 2019, eles já vão fazer outro, valendo mais 5 anos. Esse documento diz o seguinte, que a nossa ação evangelizadora na igreja, ela tem 5 urgências. Tem 5 pontos que não dá para a gente deixar para amanhã, que precisa ser agora, precisa ser hoje, a gente precisa assumir logo. E para vocês não dormirem, vamos ler junto essas 5 urgências? Igreja em estado permanente de missão. Igreja casa da iniciação à vida cristã. Igreja lugar da animação bíblica, da vida e da pastoral. Igreja comunidade de comunidades. Igreja a serviço da vida plena para todos. Ok, então, a igreja no Brasil, a CNBB, está nos dizendo o seguinte, que a primeira coisa que a gente tem que entender é que missão não pode ser só o que a gente de tempos em tempos fazia, trazendo aqueles padres capuchinho barbudo, não é? Para fazer caminhada de manhã cedo e cantar, não é? Pecador, agora é tempo, e por aí vai. Não é tempo agora, né? Pois é. Então não é mais assim, não é? Com isso também não estou querendo dizer que não seja importante a gente de vez em quando fazer tempo forte de missão, não. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que tomar consciência de que missão é algo permanente na igreja, não é? Nós somos constantemente chamados a viver em missão o tempo inteiro, a fazer missão o tempo inteiro. Igreja em saída, o Papa Francisco está pedindo isso aí à torta e à direita. Depois entender que esta missão faz a gente encontrar pessoas que ainda não conhecem Jesus. Então a gente precisa ajudar essas pessoas a passarem por um processo de iniciação à vida cristã. Apresentar Jesus a estas pessoas. Entender que a gente precisa, como igreja, entender também e fazer acontecer a animação bíblica da vida e da pastoral, não é? A palavra de Deus entrar em cheio aí como instrumento que nos ajuda, não é? A amadurecer na fé, a crescer como cristãos. Igreja Comunidade de Comunidades, que a gente aqui na Diocese de Amargosa, antes até da CNBB, já vinha batendo nessa tecla, né? A gente já tem mais de 15 anos já falando de comunidade de comunidades, e a CNBB exatamente aí de 2015 para cá, mais ou menos, né? Então a gente já tem até mais estrada nesse sentido. E a igreja a serviço da vida plena para todos, que é muito mais também a ação social da igreja, entender que a gente não pode se calar diante da situação dos pobres, dos mais sofridos, daqueles que vivem em situações mais difíceis. Bom, o que é que eu estou querendo mostrar para vocês? Que entre essas 5 urgências que aparecem aí, uma delas é exatamente a iniciação à vida cristã, não é? E ela acaba sendo o ponto de unidade de todas essas 5 urgências que a CNBB nos pede. Passa aí, Léo. Por quê? Porque, olha, a iniciação à vida cristã supõe uma igreja em estado permanente de missão. Se a gente não fizer missão o tempo todo, não faz iniciação à vida cristã. A iniciação à vida cristã é lugar privilegiado da animação bíblica, da vida e da pastoral. Não se faz iniciação à vida cristã sem Bíblia, sem palavra de Deus, não é? A igreja comunidade de comunidades é que realiza a iniciação à vida cristã. Ela só acontece na comunidade. Se não tiver comunidade, não tem iniciação à vida cristã. E a iniciação à vida cristã é convite constante ao comprometimento com a vida plena para todos. Então, de qualquer modo, ela é aquilo que costura as urgências da CNBB. Bom, a quem compete essa missão de realizar a iniciação à vida cristã?
ela compete a toda a igreja, bispo, padres, religiosos e religiosas, leigos e leigas. Os conselhos, Só não velho. hein? Só não velho. Só não velho, e velho não é leigo, não é? Fica aí. Velho é quem bem tem o que dá. Os conselhos têm um papel fundamental de animadores desse processo em todas as instâncias. Ou seja, quem anima a iniciação à vida cristã na diocese? O Conselho Diocesano de Pastoral. Quem anima a iniciação à vida cristã na paróquia de São Filipe e São Tiago? O CPP. Quem anima a iniciação à vida cristã em cada comunidade dessa paróquia? O COMPAC da comunidade, não é? Então, os conselhos é que são os grandes animadores desse processo. Todas as dimensões da ação evangelizadora precisam estar conscientes e comprometidas com esse processo. Ou seja, o que a liturgia faz tem que levar isso em conta, o que a bíblico-catequética faz tem que levar isso em conta, o que a comunitário participativa faz tem que levar isso em conta, o que a sócio-transformadora faz tem que levar isso em conta, o que a missionária faz tem que levar isso em conta, e até onde tem a ecumênica, que eu não sei se aqui tem alguma coisa, que quase em lugar nenhum a gente não consegue, mas onde se tem alguma coisa, a dimensão ecumênica também precisa, de algum modo, levar isso em conta, não é? Mas, sem dúvida, há aqui uma missão especialmente confiada à catequese e à liturgia. Iniciação à vida cristã só acontece onde catequese e liturgia derem as mãos. Não é? Onde catequese e liturgia não se derem as mãos, é impossível fazer iniciação à vida cristã. Não é? Porque, de um modo muito direto, toca essas duas dimensões. A iniciação à vida cristã tem endereço, e o endereço dela é a comunidade. É na igreja comunidade que podemos falar em iniciação à vida cristã. Mais do que entrar na igreja, o crente é acolhido por ela. A relação com Cristo, que se dá através da iniciação à vida cristã, acontece por meio da igreja comunidade e da pertença a ela. A iniciação à vida cristã acontece em todos os lugares. Jesus não fez distinção. Jesus foi a Samaria, Jesus foi à casa do ladrão, que era Zaqueu, Jesus foi à casa dos cobradores de impostos, Jesus acolheu todo mundo, né? Acolheu Judas. Então a gente hoje também não pode fazer distinção. Para fazer iniciação à vida cristã, a gente tem que também ir ao presídio, à casa do ladrão, a gente tem que ir ao prostíbulo, a gente tem que ir ao ponto, como é que chama isso? De drogas, né? A boca de fumo, não é? A gente tem que ir a todos os lugares, não é? Porque a gente não pode ter medo de apresentar Jesus Cristo, de falar de Jesus Cristo. E não é para julgar ninguém, nem condenar ninguém, não. Jesus não fez isso, é você que vai fazer, não é? É para anunciar o amor de Jesus Cristo. Agora, aqueles que se sentem atraídos por Jesus Cristo, onde é que vão parar? Na comunidade, porque a comunidade é sempre o referencial. Não é? A gente anuncia Jesus Cristo e convida as pessoas para a vida de comunidade, para formar comunhão conosco. Por isso mesmo, toda comunidade é sujeito indispensável desse processo. Ela é responsável pelo rosto que a igreja vai apresentar a quem dela se aproxima. A iniciação dos chamados ao discipulado se dá pela e na comunidade. Minha gente, isso é importante por demais. Eu não sei se aqui acontece isso, espero em Deus que não é? Mas às vezes existem em nossas comunidades até alguns grupos e algumas pessoas que fazem um bonito trabalho de ir ao encontro das pessoas, de anunciar Jesus Cristo a elas, de tocar o coração delas com a palavra de Deus, e a gente às vezes até consegue trazer algumas pessoas para a vida da comunidade. Agora, a minha grande pergunta é: e quando essas pessoas chegam à comunidade, elas são amorosa e alegremente acolhidas? Que testemunho a comunidade tem para oferecer a estas pessoas? Não é? Porque se as pessoas chegam e encontram uma comunidade carrancuda, dividida, não é?
brigada, moralista, não é? Que já vai julgando e condenando quem chega, não é? A gente não consegue fazer iniciação à vida cristã. Aqui está um quadro que a gente não vai conseguir esgotar esse quadro agora, e não é exatamente o que nos interessa tanto aqui nesse momento, não é? Esse quadro vocês vão ter muito mais oportunidade de, em outros momentos, esmiuçá-lo, não é? Inclusive as duas dimensões, bíblico, catequética e litúrgica, estamos com proposta de ir a cada paróquia, não é? E independente disso, as paróquias vão fazer também esse trabalho da gente esmiuçar um pouco mais a compreensão desse quadro. Mas o que é que esse quadro quer mostrar? Quer mostrar o seguinte, que hoje, no Brasil, quando a gente fala de iniciação à vida cristã, a gente está falando de um processo de evangelização das pessoas, de catequização das pessoas, que responde um pouco a estas etapas aí. Uma primeira etapa que a gente chama de pré-catecumenato ou querigma, uma segunda etapa que a gente chama de catecumenato, uma terceira etapa que a gente chama de purificação e iluminação, e uma quarta etapa que a gente chama de mistagogia. Onde acontece o catecumenato de adultos, onde o catecumenato de adultos já funciona, e eu sei que aqui funciona, não é? A gente consegue, de certo modo, até visualizar um pouco esse quadro aí, não é? Esse quadro, na verdade, é uma mistura de duas coisas, de catequese. E quando eu digo catequese, eu estou falando mesmo de palavra de Deus, não é? De ajudar as pessoas a rezar, a conhecer mais Jesus de perto, mas também de liturgia, da gente inserir a pessoa no mistério celebrativo. Por isso mesmo, cada etapa dessa é marcada por uma celebração que pode ser feita pelo padre, uma celebração que pode ser feita pelos leigos, ministros lá na comunidade, não é? As próprias celebrações dos sacramentos, que é naquele momento ali que a gente chama de purificação e iluminação. Alguns símbolos e gestos destes ritos que fazem parte da iniciação à vida cristã, a gente fez hoje, por exemplo, aqui na oração inicial, não é? A assinalação da cruz, a entrega do símbolo da profissão de fé, o próprio batismo. Aqui a gente fez uma simples recordação, não é? Do batismo que um dia a gente recebeu, mas todos esses gestos, eles fazem parte deste caminho da iniciação à vida cristã, dentro deste quadro, que depois a gente vai ter muito mais oportunidade de esmiuçá-lo ao longo do ano, aí em nossos momentos de catequese. O incentivo e resgate do processo de iniciação à vida cristã se apresenta como uma preciosa oportunidade de se recuperar a sequência original dos sacramentos da iniciação, conforme as primeiras comunidades. Qual é a ordem original? Pode dizer ali? Batismo, crisma e Eucaristia. Gente, isso vai dar panos para manga, não é uma coisa que a gente vai conseguir resolver da noite para o dia, não é? Mas a ordem original dos sacramentos da iniciação cristã é aquele: batismo, crisma e Eucaristia. Vocês querem ver eu fazer uma pergunta tentadora a vocês aqui agora? E só vou jogar cisânia e deixar aqui o Padre Walter depois que apague, porque não vai dar tempo eu apagar, não é? Mas quer ver eu jogar cisânia aqui agora e deixar? Qual é o sacramento da maturidade cristã? Podem dizer que vocês aprenderam isso. Qual é o sacramento da maturidade cristã? Hein? Diz alto, gente, o que foi que vocês aprenderam? Pode dizer, estão com medo, Hein? Todo mundo aqui aprendeu que o sacramento da maturidade cristã é a crisma. Aprenderam ou não? Não é? Todo mundo. Tanto é que a gente tinha que ser crismado com 15 anos porque estava maduro, não é? Para receber a crisma. E se eu disser a vocês que o grande sacramento da maturidade cristã é a Eucaristia? Não é? O grande sacramento da maturidade cristã é a Eucaristia, porque nossa vida aponta para onde? Toda a nossa caminhada de fé aponta para a mesa da Eucaristia, não é? É lá que a gente se alimenta, é lá que a gente se fortalece, não é? Então tem uma inversão aí, não é? Tem uma inversão aí que precisa ser corrigida. E quem está dizendo isso não sou eu não, isso é tão sério que são os próprios bispos que estão dizendo, não é? Que não é uma coisa que vai ser fácil, não vai ser simples, não vai ser da noite para o dia, mas a gente precisa recuperar a ordem correta dos sacramentos. Eu ainda recebi na ordem correta.
Eu ainda recebi. Eu recebi batismo, crisma pequenininho e eucaristia depois de mais crescido. Quando eu terminei a eucaristia, eu estava com 14 anos. E foi porque disse que eu estava madura na fé. Eu já tinha amadurecido. E depois a crisma foi bem mais tarde. A crisma mais tarde. Assim, de certa forma... Sim, mas o primeiro é o batismo. Sempre ser batismo. Isso aí não vai mudar nunca, né? O primeiro sacramento é o batismo, é a porta de entrada, né? Sem batismo, nenhum outro sacramento pode ser recebido. Mas a grande questão é crisma e eucaristia, né? Porque a gente precisa entender que o ponto culminante da nossa fé é a eucaristia, né? Então a gente tem que também, até na ordem dos sacramentos, cuidar para que de fato o nosso ponto de chegada e de partida seja a mesa da Eucaristia, né? Aí é que a gente amadurece de verdade para o caminho da fé. A Eucaristia, quem está dizendo isso é o Papa Emérito Bento XVI. A Eucaristia é o sacramento para o qual tende toda a iniciação. Então todo o processo da iniciação tende para a mesa da Eucaristia. E quando, na noite da Páscoa, os sacramentos com adultos aqui é na noite da Páscoa? Não? Mas quando o padre, mesmo em outro momento, quando o padre dá os sacramentos da iniciação cristã a um adulto, dá na ordem certinha. São os três na mesma celebração, não é? Não há interrupção de um para o outro, mas dá na ordem certinha. O padre primeiro batiza, crisma e depois eles participam da mesa da Eucaristia, não é? Depois eles recebem a Eucaristia. Não é isso? Ok. Então, a crisma celebrada depois do batismo exprime a unidade do mistério pascal manifestada nos sacramentos da iniciação cristã. Aqui, os bispos ainda pedem uma coisa importantíssima, que a gente tenha cuidado com o lugar do sacramento da penitência no contexto da iniciação à vida cristã. Vocês já repararam que a gente reduziu o sacramento da penitência a uma mera preparação para a primeira comunhão? Não é? É uma mera preparação, a gente nem fala desse sacramento. Na véspera, o catequista diz assim: olha, eu esqueci de dizer a vocês, mas o padre vem cá confessar. Tem que confessar para se preparar para a primeira comunhão, não é? Então a gente reduziu o sacramento da penitência, que precisa ter também aí a sua dignidade, o seu valor, não é? A uma mera preparação para a primeira comunhão. Bom, metas. Como fazer esse caminho? Aí são os bispos que estão dizendo essas metas. Algumas estão ligadas à nossa realidade de paróquia, outras não. A gente vai ler rapidinho. Aprofundar a temática da iniciação à vida cristã com os presbíteros, diáconos, consagrados e seminaristas. Ou seja, o clero precisa conhecer isso, não é? Não pense que isso para a gente é uma coisa simples e fácil também não. A gente vai precisar também se converter, não é? Conhecer de perto esta situação, não é? Importante. Oferecer formação bíblico-teológica e metodologia de inspiração catecumenal para o laicato. Isso que a gente está fazendo aqui, colocando leigo para conhecer essa história, não é? Para aprofundar isso, particularmente com catequistas e membros das equipes de liturgia. Refletir o tema com os coordenadores das comunidades pastorais, movimentos e serviços, a fim de que toda a comunidade esteja consciente de seu papel. Aí sim, mais ainda, né? É o que a gente está fazendo aqui hoje. Formar os envolvidos na iniciação à vida cristã, em vista dos sacramentos da iniciação, batismo, crisma e eucaristia, promovendo a unidade e a integração dos três sacramentos, que geralmente são considerados de modo desconexo e independentes. Pode passar? Realizar a revisão do processo formativo de adultos, jovens, adolescentes e crianças para o batismo, a crisma e a eucaristia, para evitar que a recepção destes sacramentos seja o ponto final da catequese, mas se torne um caminho do discipulado de Jesus Cristo. Claro, se a catequese é para o sacramento, quando o sacramento é recebido, a catequese acaba, né? Então não pode ser assim de jeito nenhum. Priorizar a iniciação à vida cristã com adultos, considerando as adaptações necessárias que garantem o processo adequado a cada situação.
apresentar uma proposta comum sobre a idade mais propícia para iniciar o itinerário catequético, especialmente com crianças e adolescentes, de acordo com a psicologia das idades. Na nossa diocese a gente já pensou mais ou menos que a idade ideal é 8 anos. Se você tem catequistas para uma pré-catequese, pode até começar com 7 anos de idade, não é? Isso já está mais ou menos pensado na nossa diocese. Organizar um novo tipo de preparação dos pais e padrinhos de batismo e de crisma, que contemple o processo catecumenal segundo a proposta da iniciação à vida cristã. Acabar com essa história de curso de batismo, né? Ou coisa terrível, e pensar um modo outro da gente poder de verdade preparar os pais e os padrinhos para a importância dos sacramentos. Mostrar os compromissos que se assumem em cada sacramento na dimensão pessoal, comunitária e social. Organizar o planejamento da iniciação à vida cristã, garantindo um calendário em vista dos objetivos a serem alcançados. E claro, tudo isso custa recurso, custa dinheiro. Então, garantir recurso dos fundos diocesanos e paroquial destinados ao desenvolvimento da iniciação à vida cristã, particularmente para subsidiar a formação de pessoas e promover os materiais necessários. Pode passar, Léo. Agora garanto a vocês que a gente está chegando no finzinho do finzinho. Ou seja, é muita coisa, não é? Por onde começar? Pelo começo. Vou dar a vocês aqui agora 6 pequenas dicas. Como eu trabalho mais diretamente com a catequese, talvez essas 6 primeiras dicas estejam muito mais úteis para quem de verdade está mais ligado à catequese, mas acho que serve para toda a comunidade, não é? Qual é a primeira dica? Romper com a ideia de uma catequese em vista dos sacramentos. Não existe catequese de primeira comunhão, não existe catequese de crisma ou catequese de batismo. Não existe. Então vamos começar corrigindo o nosso linguajar, não é? É importante, porque a gente está na igreja e a gente fala o nome errado e o povo da rua reproduz, porque o povo da igreja fala errado. Exatamente. Então o que é que existe? A catequese para crianças, catequese para adolescentes, catequese para jovens, catequese para adultos, catequese para casais, não é? Catequese para padrinhos, mas não existe catequese para sacramento. Porque se a catequese é para a primeira comunhão, na hora que Joana fizer a primeira comunhão, ela não precisa mais de catequese, não é? Agora, se a catequese é para a vida, não é? Aí, enquanto a gente estiver vivo, a gente precisa de catequese, não é? Então, muda totalmente a ideia. Minha gente, não existe curso de batismo, curso de noivo, não é? Existe catequese. Mas chama-se curso. Hein? Quem disse que se chama curso? Até os avisos que tem paroquial curso. Então, vamos começar corrigindo por aí. Ontem eu já comecei sabendo de hoje. Eu não falei Vamos começar corrigindo por aí. Pronto. Curso existe de preparação para vestibular, né? Curso existe de preparação para vestibular. Vamos lá. Segunda dica: distanciar a catequese de sala de aula. Romper com tudo que lembra escola. Matrícula, aula, professor, aluno, sala, ano, turma, série, dever de casa. Isso não é catequese. Isso não é catequese. Catequese é encontro, é oração, é momento de dar Jesus às pessoas, não é? De favorecer o encontro com Jesus, não é? Jesus fez catequese a vida toda e nunca deu aula, não é? Então vamos corrigir esse nosso linguajar. Terceira dica: centrar a catequese na pessoa de Jesus. Nossa fé é cristocêntrica. Isso pode ser parecido um palavrão, mas não é? É para dizer que o centro da nossa fé é Cristo, não é? Nossa fé é cristocêntrica. Se nossa fé é cristocêntrica, nossa catequese também precisa ser, não é? Então, não pode ser uma catequese apenas para ensinar doutrinas e normas. Não pode ser uma catequese apenas para ensinar doutrinas e normas. É uma catequese para aproximar as pessoas de Jesus. Minha gente, isso está tão forte na nossa cabeça ainda,
que, olha, parece um absurdo o que eu vou dizer aqui a vocês, não é? Mas eu sei que acontece em muitas das nossas comunidades, e eu quero crer em Deus que nossos padres não são coniventes com isso, não é? Mas em muitas das nossas comunidades, a criança que está preparada para a primeira comunhão não é a que está presente constantemente na vida da comunidade, ajudando a comunidade a caminhar, mas é a que aprendeu a rezar o Pai Nosso, o Cristo Deus Pai e a Ave Maria. Não é? Se ela sabe de cor o Pai Nosso, o Cristo Deus Pai e a Ave Maria, se souber os 10 mandamentos, então aí misericórdia. Já pode até casar se tiver 10 anos de idade. Não é? Mas não acontece isso ainda, não é? Então reparem que ainda é uma catequese de conteúdo, não é? Não é de encontro transformador com Jesus Cristo, mas é de conteúdo, não é? Decoreba, exatamente. Quarto, aproximar a catequese da liturgia. Só existe catequese de inspiração catecumenal se houver uma aproximação profunda entre catequese e liturgia. As duas precisam, não é, caminhar juntas. Quinto, ter a Páscoa como nosso grande referencial. A Páscoa é nosso ponto de partida e de chegada. Aqui talvez seja a parte mais complicada da gente converter as pessoas. Ora, nesse sentido, então, para isso ser sentido no Kairos, precisa ser vivido no Cronos. Deixa eu tentar destrinchar isso, senão a gente não vai conseguir entender, não é? Tanto a palavra Kairos quanto a palavra Cronos são palavras gregas que significam tempo. As duas palavras significam tempo. Daí, inclusive, a gente fala de cronômetro, né? Cronometrar, não é? Medir o tempo. Então, cronos significa tempo, kairos também significa tempo. Qual é a diferença dessas duas palavras? Cronos é esse tempo, o tempo medido pelo relógio, não é? O tempo, fazendo uma redundância aqui, o tempo temporal, não é? Kairos é o tempo de Deus, é o tempo da graça, é o tempo da iluminação, não é? É o tempo que o relógio não mede, que só é possível medir com a vida, com o coração. Isso é o Kairos. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Quando eu digo então que a Páscoa é nosso referencial. Se a Páscoa é nosso grande referencial, não é? E quando eu estou falando de Páscoa, aqui estou falando da paixão e morte e ressurreição de Jesus, mas estou falando do tempo pascal mesmo da liturgia, não é? Então, o tempo pascal da liturgia é que precisa ser o nosso tempo de começo da catequese e de, não digo de encerramento da catequese, porque a catequese não encerra, né? Mas de mudanças de etapa, não é? De celebrar as etapas. Então, o tempo da Páscoa é que é o nosso grande referencial. Mas a gente ainda insiste numa catequese que começa em fevereiro e termina em dezembro, não é? A gente ainda tem o ano, como é que chama isso? O ano letivo, a palavra que eu estava procurando era letivo. A gente ainda tem o ano letivo como nosso referencial, não é? Então a gente precisa romper isso. As pessoas reclamam muito disso, dizendo assim, mas como que a gente vai tomar o tempo da Páscoa como referencial, se no final do ano os meninos ficam de férias da escola e viajam tudo? Não tem problema, a gente pode perfeitamente no final do ano e no início do ano dar um recesso na catequese, não há problema nisso. O problema é a gente fazer do final do ano o momento de fazer primeira comunhão, o momento de mudar o menino de etapa, não é? Porque o que é que a gente está dizendo com isso? Que a escola, do mesmo jeito que a escola no fim do ano faz a formatura, a gente faz a formatura da primeira comunhão também, não é? Então isso é que precisa ser mudado. A Páscoa é nosso referencial. A sexta e última, romper com a ideia de celebração dos sacramentos como conclusão da catequese. Quem disse que depois que a gente faz a primeira comunhão a catequese tem que acabar? Qual é o problema da gente pensar uma catequese para a vida da criança e os sacramentos naturalmente acontecerem como etapa dessa catequese e ela continuar sem precisar ser interrompida? Não é? Então a catequese precisa ser pensada como um caminho e os sacramentos eles vão aparecendo aí marcando esse caminho, mas ele não conclui a catequese, porque sacramento não é formatura, não é? Agora, o último slide, para eu encerrar, só dizendo a vocês que mãos à obra. Não é? Então daqui por diante vocês têm uma construção complicadíssima para fazer, não é? Eu só vim aqui jogar cisânio, né? Eu vim para ser o trator, destruir o que tinha. Agora o que vocês vão construir depois disso, Deus é que sabe, não é? Aí compete agora a vocês, ao Padre Walter, tocar isso para frente, não é? Então agradeço a vocês
pela escuta, e daqui para frente tem o quê?